Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que acontece silenciosamente bem no centro de comando do nosso corpo, o cérebro. Vamos falar sobre os aneurismas cerebrais. Bom, para começar, o que é exatamente um aneurisma cerebral? A definição técnica é um pouco complicada, mas para simplificar, imagine a parede de um pneu. Sabe quando forma aquela bolha para fora? É basicamente isso, só que acontecendo numa artéria dentro do cérebro. É um ponto fraco na estrutura que começa a ceder. E olha só onde isso acontece. O cérebro é todo cortado por essa rede, incrivelmente densa de artérias e vasos. É como se fosse um mapa de trânsito super complexo. E é no meio de toda essa estrada que um aneurisma pode surgir, na maioria das vezes sem dar nenhum aviso. E é justamente essa sua característica mais perigosa. Ele é silencioso. Um aneurisma pode se desenvolver e crescer por anos, quietinho lá, sem que a pessoa sinta absolutamente nada. A pergunta óbvia então é, tá, mas por que essa bolha aparece? O que é que faz a parede da artéria enfraquecer desse jeito? Para entender isso, a gente precisa olhar um pouco mais de perto para as causas e para os diferentes tipos de fraqueza que podem surgir. O ponto principal é o seguinte: a integridade da parede do vaso fica comprometida. Isso acontece com mais frequência naqueles cruzamentos arteriais, sabe? Onde os vasos se dividem. Ali, o fluxo de sangue é mais turbulento e acaba forçando mais a parede. Pensa no cotovelo de um cano, que está sempre sob mais pressão. É a mesma lógica. E vale dizer que essa fraqueza, essa bolha, não tem sempre o mesmo formato. Dependendo de como ela se desenvolve, nós temos tipos diferentes de aneurismas. E aqui a gente vê os dois tipos principais, fica bem fácil de entender a diferença. O da esquerda é o sacular, que parece uma pequena bolsa ou uma baga pendurada na artéria. Já o do lado direito é o fusiforme, que é quando a artéria inteira incha, fica mais larga de uma forma mais uniforme, sabe? E os números não deixam dúvidas sobre qual deles é o vilão mais comum. Cerca de 90% de todos os aneurismas são do tipo sacular. Por isso, claro, ele acaba sendo o foco de boa parte da atenção clínica. Certo, então a gente já entendeu o que são e por que se formam. Mas a pergunta que fica é, quem tem mais chance de desenvolver um? Olha, esse número aqui pode ser bem surpreendente. Estudos mostram que algo entre 5% e 10% da população pode ter um aneurisma cerebral que ainda não se rompeu. Isso significa que milhões de pessoas pelo mundo convivem com essa condição sem nem fazer ideia. E o risco não é o mesmo para todo mundo a vida inteira. Ele vai aumentando conforme a idade avança. E a fonte aponta um pico de incidência bem claro ali entre os 55 e os 60 anos de idade. E aqui tem outro fator muito importante, o gênero. Antes dos 40 anos, o risco é bem parecido para homens e mulheres. Mas, a partir daí, a coisa muda. Os aneurismas se tornam bem mais comuns em mulheres e os pesquisadores acreditam que isso pode estar ligado a fatores hormonais, especialmente depois da menopausa. Bom, agora a gente entra na parte mais crítica de toda essa análise. O que acontece quando um aneurisma se rompe? Essa aqui é a imagem do antes, um aneurisma sacular intacto, bem ali na bifurcação de uma artéria. Ele pode ficar assim por anos, quietinho, mas o risco de ruptura está sempre presente. É uma verdadeira bomba relógio. Quando ele se rompe, causa o que chamamos de hemorragia subaracnoideia, ou HSA. O sintoma mais clássico é uma dor de cabeça súbita, excruciante, que muitos pacientes descrevem exatamente com essa frase: a pior dor de cabeça da minha vida. E esta é a imagem do depois. A ruptura libera sangue no espaço ao redor do cérebro, e isso aumenta drasticamente a pressão dentro do crânio. É uma emergência médica gravíssima, com consequências muito sérias. Uma coisa que é absolutamente crucial é a localização do aneurisma. Como a gente pode ver nesse mapa vascular, eles tendem a se formar em artérias específicas e cada localização afeta diferentes funções do cérebro. Para dar um exemplo prático, um aneurisma na circulação anterior pode causar problemas de linguagem, a pessoa ter dificuldade para falar. Já um na circulação posterior, que irriga o cerebelo e o tronco cerebral, pode resultar em problemas de equilíbrio e coordenação. Mas no meio de tudo isso, tem uma boa notícia. Embora eles sejam silenciosos, a medicina moderna já desenvolveu ferramentas incríveis para conseguir encontrá-los. A questão é, quais são essas ferramentas e como é que elas funcionam para enxergar esse perigo invisível? A chave está na tecnologia de imagem. Numa emergência com suspeita de ruptura, a tomografia computadorizada, ATC, é a mais rápida para achar o sangramento.
Agora, para uma investigação de rotina, a angiorressonância magnética é ótima para achar aneurismas não rompidos, sem usar radiação. E, por fim, para um planejamento cirúrgico detalhado, a angiografia convencional ainda é o padrão ouro, porque dá a visão mais precisa da anatomia do vaso. E aqui a gente consegue ter uma ideia do que os médicos veem. À esquerda, uma angio-TC 3D, que é quase um mapa anatômico do aneurisma. E à direita, a angiografia convencional, que mostra o fluxo sanguíneo em tempo real, dando uma visão dinâmica e super detalhada. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Hoje nós conseguimos ver o que antes era invisível. Essa capacidade de detectar essas ameaças silenciosas antes que o pior aconteça transformou o tratamento. A grande questão agora é como refinar ainda mais a decisão de quem e quando tratar, o que o futuro nos reserva para a prevenção.